Vamos agora para a quinta e última questão. Aqui, pessoal, eu tive que refazer algumas coisas nela em virtude de um erro que eu notei e também de uma conferência que eu tive que fazer num AH. E esse AH, vamos primeiro iniciar explicando o que é ele, né? AH é o espaçamento mínimo entre dois vergalhões, ó. Entre dois vergalhões. A gente tinha adotado anteriormente 3 vergalhões de 16 milímetros, né? Com essa adoção, o que nos chegou à mão, né? Aqui e aqui é o nosso AH, como está mostrado aqui, ó, AH. Aqui são os 3 vergalhões de 16 milímetros, digamos que seja, né? Esses 3 aqui são os 16 milímetros. O nosso AH, ele deve ser no mínimo 20 milímetros ou o tamanho do nosso vergalhão, o diâmetro do nosso vergalhão. Quanto é o diâmetro do nosso vergalhão? É 16 milímetros, então ele tinha que ser ou 16 milímetros ou 20. Então o maior é 20 milímetros, né? Ou não, né, pessoal? Na verdade o AH ele tem que ser maior que 20 milímetros ou 16 milímetros, então tem que ser maior que 20 milímetros, né? Ou maior que 1,2 vezes o nosso agregado graúdo. O agregado graúdo é a brita. A brita ela tem um diâmetro mais ou menos de 10 milímetros. Então ficaria maior que 12, né? Só que aí não faz sentido, né? Se já tem que ser maior que 20, então nós vamos adotar que ele tem que ser maior que 20. Como é que a gente ia fazer esse cálculo? E aí é que mora o momento interessante. Esse recobrimento aqui, a terceira questão nos deu. Só para lembrar, né, a terceira questão é o detalhamento da nossa viga V1. Tá? E aí para o detalhamento, o que a gente nota? Esse recobrimento aqui, ele é de 30 milímetros. Tá bom? 30 milímetros. E, além do recobrimento, a gente tem um estribo aqui, que a gente vai dizer que ele mede 5 milímetros, tá? Então, vamos lá. A nossa viga é desse jeito aqui, tá bom? Então, a gente tem aqui o total é de 15, né? 150, então, 150 milímetros. Menos 30 vezes 2. Por que 30 vezes 2? Porque tu tem recobrimento dos dois lados, né? Isso é óbvio. Recobrimento aqui desse lado e recobrimento desse outro lado. Beleza? Então pronto. Tu tem dos dois lados tu também tem estribo. Então 5 vezes 2. E tu tem 3 vergalhões. Só que aí, se eu for fazer esse cálculo do jeito que está aqui, botar menos 3 vezes 16, eu estou adotando 16 milímetros, né? Olha o que vai acontecer. Eu vou encontrar o valor somado desses dois espaços. Então, eu vou encontrar, na verdade, se eu calcular isso aí, 2AH. Então, são 2AH que eu vou encontrar. Então, vamos calcular, que aí é somente a gente dividir por 2 e aí eu vou encontrar o valor de AH. Então, bom, 150 menos 60 dá 90, menos 10, 80, menos isso daqui, que é 48, né? 90 menos 48, tu vai encontrar 42, né? Só conferir aqui na calculadora para ver se eu estou fazendo certo. Não, 42 não. Deixa eu conferir aqui, acho que dá 32. A gente conferir aqui na calculadora. 150 menos 60 menos 10 menos 3 vezes 16. 32. Isso mesmo, 32. A gente encontra aqui 32. Ficou muito bonito, mas é isso aí. E aí, com isso, a gente descobre que o nosso AH ele é 16. Só que o nosso AH ele não pode ser 16. Ele tem que ser maior ou igual a 20. Desse jeito, pessoal, a gente tem que descartar logo o nosso vergalhão de 16 milímetros. A gente não pode usar o vergalhão de 16 milímetros, tá? E aí a gente chega agora para o próximo vergalhão, que é o vergalhão de 20 milímetros. E aí pronto, vamos lá para a questão 5. O vergalhão de 20 milímetros a gente tem que adotar as mesmas verificações. E qual é a área do nosso vergalhão de 20 milímetros? Essa aqui, ó, 3,14.
Essa é a área em centímetros quadrados. Então, como a nossa área de aço que nós necessitávamos anteriormente é uma área de 5,26, a gente agora vai ter que adotar uma quantidade de vergalhões de 2 vergalhões, né? Que aí, se tu dividir o 5,26, né, por esse nosso valor aqui, tu vai encontrar um ponto alguma coisa, então 2 vergalhões a gente adota. Mas antes a gente vai fazer a verificação do AH. A verificação do AH, então, nesse nosso caso agora, nós temos 2 vergalhões, então vai ficar nesse estilo aqui. E aí a gente tem o AH igual a 150 mm menos o 30, que é o recobrimento, que vai ter dos dois lados, menos 5, que é o nosso estribo aqui, que vai ter também dos dois lados, menos 2 vezes 20, que é o nosso vergalhão de 20 mm. Fazendo esse cálculo, a gente encontra 40 milímetros. Já é superior ao nosso 20 milímetros, então passou no nosso teste. Show! Vamos para o próximo caso aqui que nós vamos ter que calcular, que é o que? Agora é a armadura sobre apoio. O que é a armadura sobre apoio? No desenho da nossa viga, a gente vai ter essa armadura aqui, que é a armadura que vai estar lá engastada no pilar, né, e tal. E essa armadura sobre apoio, ela também é calculada. A única armadura que não é calculada é essa armadura aqui, que é a armadura porta-estribo, que aí a gente adota um vergalhão pequeno para ela, um vergalhão de 6,3, como foi o caso aqui, ou um vergalhão de 5 milímetros. Então pronto. A sobreapoio ela tem essa fórmula aqui, ó, que é a área de aço que nós tínhamos calculado anteriormente, aquela 5,26, dividido por 3. Fez esse cálculo aqui, a gente encontra essa área de aço necessária para a nossa armadura de sobreapoio. E aí, galera, é somente a gente pegar um vergalhão lá que a gente escolheu anteriormente e dividir por essa área, né? Pegar um vergalhão de área conhecida aí, ou calcular na hora, e dividir e procurar um legal para a gente colocar. Eu escolhi o de 10 milímetros, que tem essa área de 0,785. Então, tu divide isso aqui por 785, tu vai encontrar o valor de um valor quebrado de 2 ponto alguma coisa, né? Não me recordo agora. E aí tu arredonda para 3, então tu vai usar 3 vergalhões de 10 milímetros. Tu não vai precisar de armadura de pele. O que é armadura de pele? Seria uma armadura que ficaria nesse sentido aqui, ó, da viga. Ó. Nesse sentido aqui, uma armadura na lateral da viga, né, junto do estribo. Então, tu não precisa, porque tua viga ela é de 60 milímetros. Se ela fosse maior do que 60 milímetros, tu iria precisar. E agora tu vai calcular a tua altura útil. A tua altura útil, a verificação dela é de que o teu D, que é a tua altura de cálculo, que é aquela que tu está usando desde o início, que é aquela altura. Aqui, ó, vamos lá relembrar. No início foi dado um D', e aí desse D' nós calculamos um D, que era o D menos o H, ou o D que é igual ao H menos o D'. Essa altura D aqui é a nossa altura de cálculo que nós estamos calculando. A nossa altura real, ela precisa ser maior ou igual à nossa altura de cálculo. Tá bom? Isso aí, se eu não me engano, é a altura da linha neutra, né, da nossa viga. Então ela precisa ser maior ou igual nessa altura de cálculo. E como é que tu calcula ela? Tu vai pegar, né, tu já tem aqui tua altura de cálculo, que é aquele 600 menos os 50. 600 o quê? Milímetros menos 50 milímetros, dá 500 milímetros. E a tua altura real vai ser 600 menos o que recobre a tua viga, que é aquele recobrimento de 30, menos 5, que é o estribo, menos 20 do teu vergalhão dividido por 2. Como assim isso aqui? É porque essa tua altura real, ela é desse vergalhão aqui, ó, metade do teu vergalhão aqui para cima. Então metade do teu vergalhão maior para cima. Isso é a tua altura para tu calcular, né? Feito isso, né, esse cálculo aqui, tu vai encontrar 555, que é maior que o teu D de cálculo. Sabendo disso, já está ok aqui. Agora vamos só fazer o desenho, pessoal. Que aqui é a quinta por si só, né? O desenho da quinta é aqui em cima, aquela armadura que nós calculamos, 3 armaduras de 10 milímetros. E esse N é o que? Cada vergalhão ele tem uma denominação, que denomina a sua posição, né, em que ele está sendo colocado. Aqui a gente chama de N1,
esse aqui chamamos de N2 e esse aqui chamamos de N3. Então, tu vai ter 2 vergalhões N2 aqui nessa direção, esses vergalhões aqui, 3 vergalhões N3 nessa direção, 3 também aqui, e 2 vergalhões N1 nessa direção aqui. E aí, como é que ficaria a visão da tua viga, como se fosse um corte, desse jeito aqui, ó. Tá vendo, ó? Os 3 vergalhões de 10 mm em cima e 2 vergalhões de 20 mm embaixo. E assim termina a quinta questão da prova.